Olá pessoal, esse é o canal Mecanismo de Ação e agora a gente vai falar sobre as funções do GH, o hormônio do crescimento. Então, se você gosta de fisiologia, quiser entender um pouco mais sobre as funções do GH, fique aqui no canal, dê o seu like e considere se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Bom, o hormônio do crescimento é chamado também de GH, né? Growth Hormone, mas ele também pode ser chamado de hormônio somatotrópico, tá? Mas aqui a gente vai falar GH, tá bom? Aqui você vê a molécula do IGF-1, que a gente vai discutir aqui ao longo do vídeo, né, as funções dela, e uma imagem mostrando Bao Shijun, acho que não é assim que pronuncia o nome dele, mas uma imagem mostrando Bao, que é um senhor chinês que tem 2,36 metros de altura, né? E ele está do lado da esposa aqui. Ele é considerado atualmente o homem mais alto do mundo, né? Pelo Guinness Book, o livro dos recordes, tá? Então ele é bastante alto. Ele tem uma condição chamada gigantismo, que a gente vai também explorar aqui ao longo do vídeo, tá bom? Bom, olha aqui, essa é a estrutura do GH, o hormônio do crescimento, tá? Ele é secretado pela adenohipófise, pelos somatotrófos adenohipofisários, né? Então é um hormônio liberado lá pela adenohipófise, e ele tem 191 resíduos de aminoácidos. Aqui você pode ver, olha aqui, ó, 191 resíduos de aminoácidos. Tem uma ponte de sulfeto formada por duas cisteínas, bem aqui próximo da região carboxiterminal, e mais uma ponte de sulfeto aqui entre os resíduos de aminoácidos 55, né, e acho que 165 ali, acho que é isso. Tá? Então tem duas pontes de sulfeto. Normalmente as proteínas que são liberadas no plasma, elas contam com pontes de sulfeto porque isso aumenta a estabilização da estrutura das proteínas. É o caso do GH, é o caso da insulina também, né? Mas tá aí a estrutura do GH, tá bom? O GH, ele na verdade é estimulado por um hormônio hipotalâmico chamado GHRH. E a estrutura do GHRH é essa aqui, olha, tá vendo? Também é um peptídeo, né? A gente pode chamar de proteína e alguns autores vão chamar ainda o GHRH de peptídeo, tá? Mas enfim, essa é a sequência de aminoácidos GHRH. E aqui, à direita, aqui na coluna da direita, você vê aqui o sistema de regulação da secreção do GH. Então vamos começar lá de cima, olha. O estresse, o cortisol, o ritmo circadiano, o jejum, eles são fatores estimuladores da secreção de somatostatina. A somatostatina, ela inibe o hipotálamo a produzir GHRH, tá bom? Então a somatostatina é inibidor da secreção de GHRH. Se você inibir a secreção de GHRH, consequentemente você vai inibir a secreção de GH por parte da adenohipófise, certo? Mas vamos ver a regulação da secreção de GH partindo do hipotálamo. Então o hipotálamo, ele libera GHRH. Esse GHRH, né, ele atua na adenohipófise e a adenohipófise vai liberar o GH. O GH, por sua vez, ele age no fígado e o fígado libera duas proteínas chamadas IGF-1 e IGF-2. Essas IGF-1 e 2, elas serão as proteínas que irão executar as ações do GH, as ações que a gente percebe do GH, ou seja, crescimento, elas são, na verdade, ações executadas pelas IGF, mas isso a gente vai ver mais adiante. Continuando aqui na regulação da secreção de GH, esses IGF-1 e IGF-2, o aumento dos IGF no plasma, eles causam um feedback negativo na adenohipófise, olha aqui você vê uma seta vermelha, e um feedback negativo no hipotálamo, ou seja, reduzindo a secreção de GH por parte da adenohipófise e também reduzindo a secreção de GHRH por parte do hipotálamo. Então, aqui você tem uma alça de feedback negativo, uma alça curta que vai até a adenohipófise e uma alça longa que vai até o hipotálamo. Mas aqui você também vê uma seta azul, mostrando um sinalzinho positivo ali no hipotálamo. Significa que quando os níveis plasmáticos de IGF-1 e IGF-2 reduzem, caem no plasma, você tem uma alça de feedback positivo estimulando o hipotálamo a produzir GHRH.
E aumentando a secreção de GH-RH, você vai ter maior secreção de GH. E assim você tem um sistema de regulação da secreção e dos níveis plasmáticos de IGF-1 e IGF-2, né? Bom, então, como disse para os senhores, a somatostatina é inibidora da secreção tanto de GH quanto de GH-RH. Então você vê lá que a somatostatina ela é liberada sobre alguns estímulos, estresse, cortisol, ritmo circadiano, jejum, né? Mas a gente vai abordar isso melhor, mais adiante lá, nós vamos entender isso direitinho, tá bom? Aqui a gente vê um experimento que foi feito com ratos, né? Então você tem aqui a taxa de crescimento de 2 ratos. Um deles recebeu doses diárias de hormônio do crescimento nas fases iniciais da sua vida. E o outro rato não recebeu nada, ou seja, o outro rato é o rato controle. E aí você obtém aqui, ó, ao longo de dias, né? Aqui você tem de 500 a 600 dias, né? Curvas de crescimento. O rato que recebeu o hormônio do crescimento, que é a curva vermelha, ele cresceu muito mais quando comparado com o rato controle, mostrando de fato que o hormônio do crescimento realmente tem essa função que leva o seu nome, faz crescer, né? Mas aqui a gente tem que abrir um parênteses e observar o seguinte: o crescimento não é unicamente e exclusivamente dependente da secreção de GH. Para crescer, os indivíduos, os seres humanos, precisam de proteína de alto valor biológico, precisam sim de GH e também precisam de uma base genética adequada. Ou seja, se os seus pais, avós, todos eles são altos, espera-se que você atinja uma estatura alta também. Se os pais, avós, irmãos, os parentes não são tão altos, então você vai atingir uma estatura que é mais ou menos similar a deles, tá? Então assim, não é o GH unicamente que faz você crescer. O GH é importante, mas você tem que levar em consideração a base genética adequada, né? Ou seja, se todo mundo é alto na família, consequentemente você vai ser alto, se não, não. E proteína de alto valor biológico. Você precisa de proteínas de alto valor biológico, carne, ovos e leite, né? Nas primeiras fases da vida, para que você tenha substrato para poder crescer, tá bom? Então o GH é importante, de fato a gente vai ver aqui a importância dele, mas é necessário levar em conta esses outros fatores. Bom, o GH, ele estimula o crescimento ósseo e cartilagíneo. É verdade, olha, nos ossos a gente percebe bastante as ações do GH, né? Aumento da deposição de proteínas em condrócitos, estimulação de osteócitos, tá? Aumento da taxa mitótica dos condrócitos, né? Conversão dos condrócitos em osso de fato. Bom, o GH, ele também faz o seguinte, ele altera rotas metabólicas. É verdade, normalmente os hormônios interferem em rotas metabólicas, tá? Os hormônios modificam rotas metabólicas, o GH não é diferente. O GH é um hormônio anabólico, tá? Ou seja, ele tem um perfil anabólico. Ele aumenta a síntese proteica, o GH aumenta a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo para a corrente sanguínea. O GH diminui a taxa de utilização de glicose por parte do organismo. Então aqui você tem um mapa metabólico muito simplificado, tá vendo? O GH, na verdade, ele diminui a utilização de carboidratos como fonte de energia por parte do organismo e privilegia a utilização de ácidos graxos para essa finalidade, ou seja, ele privilegia a utilização de lipídios para a obtenção de energia, preservando carboidratos e preservando proteínas também, tá? Mas isso tem algumas consequências. Uma delas é a esteatose hepática. Uma vez que o GH mobiliza uma grande quantidade de lipídios do tecido adiposo para a corrente sanguínea, você aumenta muito a quantidade de lipídios circulante. Esses lipídios podem se depositar no fígado, causando esteatose hepática, tá? Então, altas doses de GH de forma crônica pode conduzir a um quadro de cetose. Por quê? Por que a cetose? Porque esses lipídios serão oxidados no ciclo da beta-oxidação para produzir acetil-CoA e aí alimentar o ciclo de Krebs. Veja que você não está utilizando carboidratos para alimentar o ciclo de Krebs, mas sim ácidos graxos. Só que esses ácidos graxos, para gerar acetil-CoA, eles têm que passar pelo ciclo da beta-oxidação. E lá no ciclo da beta-oxidação, você produz corpos cetônicos. Olha aqui, ó.
acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. Os mesmos corpos cetônicos que são produzidos no diabetes descompensado. Tá? Então, veja, a utilização crônica de GH para diversas finalidades que o pessoal usa por aí, inclusive ganhar massa muscular, o que a gente vai ver mais adiante, pode gerar esteatose hepática e pode gerar um quadro cetótico, de cetose, cetoacidose, porque os corpos cetônicos, eles também têm função ácida, eles vão diminuir o pH do plasma. What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, Drill Sergeant. God damn it, Gump! You're a goddamn genius. That's the most outstanding answer I've ever heard. You must have a goddamn IQ of 160. You are goddamn gifted, Private Gump. Listen up, people. Is that clear? Yes, Drill Sergeant! Bom, o GH reduz o catabolismo dos aminoácidos. Falei para vocês que o GH é anabólico. Isso ocorre provavelmente porque, em função do GH disponibilizar uma grande quantidade de ácidos graxos no plasma, né, suprindo as necessidades energéticas dos tecidos, tá? Então esse efeito preserva os estoques de proteínas e também mantém a glicemia aumentada, a gente vai ver aqui, tá bom? Por isso que o GH é utilizado em algumas circunstâncias por pessoas sem muita informação para ganhar massa muscular. Não é uma boa, a gente vai ver por quê. O GH, em função dos efeitos do GH de aumentar a captação de aminoácidos, né, para o tecido muscular, ele tem sido utilizado de forma indiscriminada como uma substância, entre aspas, esteroidogênica para ganhar massa muscular, por alguns atletas sem muita informação sobre as consequências disso, né? Na verdade, o que os indivíduos acabam fazendo é utilizando o GH em conjunto com a insulina. Por quê? Porque o primeiro efeito do GH é captar aminoácidos para o músculo. O segundo efeito do GH é captar glicose para o músculo. O primeiro efeito da insulina é captar glicose para o músculo. E o segundo efeito da insulina é captar aminoácidos para o músculo. Então aí você tem duas coisas interessantes. Você tem aminoácidos para iniciar a síntese muscular, ou seja, aumentar a massa muscular, e tem glicose como fonte de energia para essa finalidade. Mas, como a gente viu aqui, não é algo muito interessante. Por quê? Porque aumentando o uso crônico desse GH vai gerar esteatose hepática, pode gerar esteatose hepática e pode gerar também aumento da concentração de corpos cetônicos. Feito? Então tá aqui, ó, essa imagem aqui da esquerda, né? Olha aqui, veja que o pessoal aqui tá todo mundo muito elegante ali, tudo fortinho, né? Mais essa turminha aqui, esses dois caras aqui da direita. A direita é mais forte, vocês estão vendo aqui, ó. Os caras são gigantes. Por quê? Porque os fisiculturistas, o pessoal que gosta de fazer musculação, depois que se popularizou os esteroides anabólicos lá pela década de 60, 70, eles passaram a usar os esteroides anabólicos, e os esteroides eles têm um poder de aumento de massa muscular muito superior ao GH misturado com insulina, né? Então aqui, ó, na década de 50, os esteroides anabólicos eles não eram tão populares, mas eles ficaram populares na década de 60, meados da década de 60, 70. Aí o pessoal triplicou a massa muscular e você vê aqui o povo bem fortinho, né? Bom, aí é o seguinte, o GH é um hormônio diabetogênico. Nossa, ele causa diabetes. Não, ele não causa diabetes. Mas ele gera um quadro de hiperglicemia e hiperinsulinemia reflexa. Então vamos ver como é que isso acontece. Olha, o GH diminui a captação de glicose por parte dos tecidos. Isso vai aumentar a glicemia. Isso acontece porque o GH está utilizando ácidos graxos. A gente já viu. Bom, uma vez que a glicemia aumenta, ocorre uma hiperinsulinemia reflexa. Aumenta a glicose, aumenta a insulina, né? Só que também aumenta a gliconeogênese hepática. Então veja, você não está usando glicose como fonte de energia, a glicemia aumenta. Reflexamente aumenta a insulina. E o fígado ainda utiliza substratos não glicídicos para a gliconeogênese. O fígado ainda está fazendo mais glicose e jogando na corrente sanguínea. A glicemia aumenta mais ainda. Mas aqui você poderia pensar o seguinte: tá, se a glicose aumenta, a insulina aumenta, vai captar a glicose para os tecidos periféricos. Não, não vai. O GH, não se sabe bem por quê, não se entende isso de maneira plena.
Ele causa aumento da glicemia e resistência periférica dos tecidos à insulina. Aumenta a glicose e os tecidos ficam pouco responsivos à insulina. Embora você tenha aumento da insulina, os tecidos diminuem a sensibilidade à insulina e não conseguem captar a glicose de maneira adequada. A glicemia fica aumentada. E esse quadro de aumento da glicemia leva os indivíduos a denominar o GH como um hormônio diabetogênico. Feito? Entenderam direitinho? Fácil, né? Então, assim, não se sabe muito bem por que o GH aumenta a resistência dos tecidos periféricos à insulina. Entendido, né? Então, o GH é assim chamado de hormônio diabetogênico porque mantém a glicemia aumentada. Fácil, né? Não é muito difícil, certo? Se você tiver dúvida, você coloca aqui nos comentários que a gente vai ver se tira a sua dúvida, tá bom? A gente normalmente tira a sua dúvida. Aí é o seguinte, a gente tem aqui as somatomedinas. Não vão confundir com somatostatina. Somatostatina é o hormônio que inibe a secreção de GH e GHRH. Somatomedina é outra coisa. Somatomedinas, atualmente, elas são chamadas de IGF, Insulin-like Growth Factor. É um fator de crescimento insulina simile, ou seja, similar à insulina. Então aqui, nos anos 70, os pesquisadores descobriram que o hormônio do crescimento, né, não atua diretamente nos tecidos para promover o crescimento. Ele tem os intermediários são os IGF, a gente vai ver IGF-1 e IGF-2. Em vez disso, o GH estimula o fígado e outros tecidos, mas sobretudo o fígado, a produzir peptídeos que atuam como mediadores, intermediários das ações do GH, promovendo o crescimento e a síntese de proteínas. Esses peptídeos foram chamados inicialmente de somatomedinas, o principal deles é a somatomedina C, que depois passou a ser chamado de IGF-1, tá bom? Aqui a gente vai ver os dois nomes, somatomedina C e IGF-1, para você memorizar, que os dois são a mesma coisa, tá bom? Embora se pensasse que só o fígado fabricasse as IGF, não. Hoje a gente sabe que as somatomedinas são produzidas no fígado, né? E também em outros tecidos, inclusive os fibroblastos, tá bom? Então, como é que funciona a coisa mesmo? O hipotálamo fabrica GHRH, o GHRH atua na adenopófise, nos somatotrófos adenohipofisários, que libera o GH. O GH atua no fígado, que libera IGF-1 e IGF-2. E as ações do crescimento, síntese proteica e do anabolismo que é atribuído ao GH, na verdade, são mediados pelas IGF. Moleza, né? Fácil e interessante esse negócio. Entendeu? Eu não estou suportando mais. Tá, beleza, muito bem. Vamos seguir adiante, então. Agora, olha, você poderia perguntar o seguinte. Por que a gente tem que fabricar as IGFs? Vamos ver, olha que interessante esse negócio. O GH tem uma meia-vida em torno de 10 a 20 minutos. Isso ocorre porque o GH circula no sangue na forma livre, o que facilita a metabolização pelo fígado. Mas olha aqui, o IGF-1, que é a somatomedina C, tem meia-vida de 12 a 15 horas. Esse tempo prolongado é porque o IGF-1 liga-se a proteínas carreadoras conhecidas como IGF-BPS, proteínas ligadoras de IGF. Então, a meia-vida dos IGFs é aumentada porque ele se liga a proteínas carreadoras. Se as ações do GH fossem mediadas somente pelo GH, uma vez que a meia-vida do GH não passa de 20 minutos, você teria que secretar uma grande quantidade de GH para ter os efeitos que a gente observa. Mas o que é que o organismo faz? Ele secreta uma pequena quantidade de GH, né? E depois o fígado fabrica as IGF. As IGF ligam-se a proteínas carreadoras, a meia-vida aumenta bastante e você não precisa secretar uma grande quantidade de GH, porque o tempo de meia-vida das IGF é muito mais longo. Então as ações serão exercidas sem a necessidade de um aumento significativo da secreção de GH. Ou seja, você economiza energia. É isso, tá? Toda vez que os hormônios estiverem livres, a metabolização desses hormônios vai ser mais rápida. Mas quando eles estão ligados a proteínas plasmáticas,
a metabolização é mais lenta, tá? Mas entendendo o seguinte, as ações do IGF, dos IGFs, né, elas só ocorrerão quando essas substâncias, os IGFs, estiverem desligados das proteínas carreadoras. Porque somente a fração de hormônio desligada das proteínas carreadoras é que exerce efeito biológico, tá bom? Mas isso acontece. Olha aqui que interessante, ó. O núcleo supraquiasmático lá do hipotálamo controla o relógio biológico e regula a liberação pulsátil de GH. O GH é liberado, como você vê aqui, ó, à noite, tá? Vamos ver isso aqui, vamos primeiro explorar, né? A maior liberação de GH acontece na fase REM do sono. A fase REM é Rapid Eye Movement, né? É um sono que tem movimento rápido dos olhos, tá? Coincidindo com baixos níveis de cortisol e insulina. Então vamos explorando. O sono profundo propicia um ambiente hormonal ideal para o crescimento tissular, né? E a somatostatina, o hormônio que inibe a secreção de GH, RH e também do GH, apresenta níveis mais baixos durante o sono REM. Então vamos resumir essa coisa aqui? Vamos. O GH é liberado à noite, durante o sono. Você vê ali, ó, midnight, né? Aumento da secreção de GH. Muito bem, por que o GH é liberado à noite? Porque a gente tem um relógio biológico, aqui você vê o núcleo supraquiasmático, é ele que dita o ritmo circadiano da secreção de GH. Então você tem um Zeitgeber, um relógio biológico, que vai dizer o seguinte, olha, isso vale para todos os hormônios e muitos ciclos que a gente tem no organismo humano. Ciclo menstrual, por exemplo, ciclo claro-escuro, né? Então, existem vários ciclos que são regulados por relógios biológicos. Aqui a gente está vendo o relógio que regula a secreção de GH, que fica no núcleo supraquiasmático hipotalâmico. Ele diz o seguinte, vamos liberar o GH à noite. Mas por quê? Porque nesse período do período de 24 horas, nesse momento, né, você vai ter baixos níveis de cortisol, baixos níveis de insulina e baixos níveis de somatostatina. Essas três substâncias, insulina, cortisol, somatostatina, elas atuam, sobretudo a somatostatina, né? Ela atua como inibidora da secreção de GH-RH e de GH. Então, assim, qual é o momento em que a somatostatina está baixa? É lá por volta da meia-noite, 1 da manhã. Então, favorece a secreção de GH. É por isso que o GH é liberado à noite, durante o sono. E é por isso que você tem que dormir. Se você for adolescente, se você for jovenzinho, você tem que dormir bem. Não pode ficar no celular o tempo todo, né, em telas de computador até tarde da noite, porque isso vai interferir na secreção de GH. Olha aqui a importância da somatomedina do tipo C, ou IGF-1. Né? Os pigmeus africanos, eles não crescem, tá? E veja, não é aquela condição do anão, tá? Eles simplesmente não crescem muito, mas você vê que o crescimento de cabeça, tronco e membros é harmônico. Existe uma harmonia entre cabeça, tronco e membros que não se observa na condição do anão, tá? Aqui a gente tem que a concentração de somatomedina C, ou seja, IGF-1 nesses indivíduos, ela é baixa, tá? Ou então quase ausente, tá? As células do fígado e outros tecidos apresentam menor sensibilidade ao GH. Isso reduz a secreção de IGF-1, tá? Pigmeus e o homem não pigmeu, eles têm os mesmos níveis de GH. Então, o que é que falta nos pigmeus? Somatomedina do tipo C, ou IGF-1, tá? Isso mostra a importância do IGF-1 para orquestrar os efeitos do crescimento. E aí, olha aqui, ó, regulação da secreção do hormônio. Bom, o hormônio do crescimento, né, ele é secretado assim, sobretudo, né, na adolescência, nos jovens ali que estão crescendo mesmo, né? Estatisticamente, os meninos tendem a crescer mais que as meninas. Estatisticamente, tá? Isso não é sentença, não. Porque as meninas, quanto mais cedo as meninas menstruarem, os efeitos dos estrogênios, eles, na verdade, restringem o crescimento ósseo, ou seja, mineraliza os ossos imediatamente, né? E a testosterona tem esse efeito de mineralização das epífises ósseas de
de forma muito menos pronunciada que os estrogênios e progestagestinas, os hormônios esteroides femininos, tá bom? Mas isso é estatística, né? Você pode falar, nossa, mas a minha prima tem 1,80 m. Então, estatística é estatística, tá bom? Bom, e aqui acreditava-se antigamente, né, que o idoso, né, não vai produzir GH, porque já cresceu, né? Mas não é bem assim. As pessoas idosas, elas produzem sim GH, que equivale no máximo a 25% da quantidade, da proporção de GH que um jovem em crescimento libera e secreta, né? Mas para que serve o GH numa pessoa idosa? Para renovação celular, tá? Não é mais crescimento, é só renovação celular. Mas tem secreção de hormônio do crescimento na vida adulta e lá na senescência? Sim, tem sim. E antigamente achava-se que não tinha, mas tem, olha aí. Nossa, e aqui é o seguinte, ó, um pessoal aqui alto pra caramba, né? Você vê aqui, olha, esse pessoal super alto aqui, desde a figura aqui da extrema esquerda, desde a extrema esquerda até aqui, ó, as duas figuras da esquerda, o pessoal muito alto, né? Muito alto mesmo. Bom, por que isso acontece? Essa é uma condição chamada gigantismo, é uma hipersecreção de GH na adolescência, na fase do crescimento. Os indivíduos chegam a atingir estaturas muito altas mesmo. Olha aqui, ó, esse chinês aqui é aquele que a gente viu no começo, né? O Bao, ele tem 2,36. E Leonid Stadnik, que é esse ucraniano aqui, ele tem 2,57. Só que o que acontece? O Guinness Book considera que o chinês é mais alto que o Leonid Stadnik. Por quê? Porque o Guinness Book procurou fazer uma segunda medição, tanto num quanto no outro. E o Leonid se negou a se submeter a essa medição. Então, o Guinness Book assumiu que o homem mais alto do mundo é o Bao, com 2,36, tá bom? Hoje, o mais alto do mundo é o chinesinho aqui, tá bom? E aqui, ó, na direita, você vê Maurice Tillet. Maurice Tillet, aqui a figura dele quando ele era criança, né? Ele era um sujeito muito sensível, falava 14 línguas, inteligente, mas quando ele era adulto já, ele sofreu uma secreção, né, de GH. E quando você tem secreção, hipersecreção de GH na vida adulta, você não cresce mais, você desenvolve acromegalia. E a acromegalia é marcada por aumento, né, aumento das mãos, aumento do zigomático. Você vê aqui que o Leonid Stadnik e também os chineses, eles têm sim aumento do zigomático, aumento das mãos, aumento da maxila inferior. Isso é a acromegalia. O gigantismo é o aumento da secreção de GH durante a fase do crescimento. Aí você cresce pra caramba, fica gigante. Mas depois de adulto, se você tiver secreção, hipersecreção de GH decorrente de diversas condições que a gente vai ver por aqui, você não cresce mais, você desenvolve acromegalia. Tá bom? E o Maurice Tillet, ele foi a inspiração para o Shrek. A grande maioria dos tumores secretores de GH são macroadenomas. É um tumor secretor de GH lá na adenopófise, tá bom? E aí na vida adulta, o aumento da secreção de GH gera a acromegalia. Bom, e isso causa algumas complicações para as pessoas. Problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, então aumento da resistência à insulina, que leva ao diabetes mellitus do tipo 2, né? Problemas respiratórios, apneia, tá? Problemas ósseos, né? Artropatia, dor articular. Você vê na figura lá do começo, o Bao, que é o chinês, ele anda com uma bengala, né? Então as articulações sofrem muito com essa altura, com essa estatura muito elevada, né? Problemas neurológicos, cefaleia, distúrbio visual, porque ocorre compressão do quiasma óptico, risco oncológico, então maior probabilidade de câncer e assim por diante. Muito bem, olha aí, chegamos ao fim, né? E aqui tem uma banda muito legal. Quando eles produziram seus discos, o pessoal achava que era os Beatles, né? Porque a produção era muito requintada. E aí você pode deixar escrito aqui quem é esse pessoal aqui. Tem um disco muito bom deles, uma música excelente, tá? Então até mais, muito obrigado por ter assistido e não perca os próximos vídeos sobre fisiologia, tá bom? Até mais! Chegamos ao final de nossa abordagem.
Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com até 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte do mecanismo de ação. Obrigado.